Queridos, apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou, Jesus, é claro, né? E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa destes falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz, se referindo a Deus, está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Aquele que vai julgar todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, ele está bem acordado. Então, vigia por tua alma, cara. Tem muita coisa sendo falada por aí. O advento da internet é algo maravilhoso. A internet amplia os nossos limites, a liberdade de expressão que há contida nisso é maravilhosa, imensurável. Mas a Bíblia diz que a gente deve julgar todas as coisas e reter o que é bom. A gente precisa se aperceber do que está acontecendo, mas reter o que é bom. Porque tem muita coisa que traz contaminação. E você é o censor disso. Você é quem vai julgar isso e dizer: isso é de Deus, isso aqui não é. Porque o Espírito Santo está no coração daquele que crê, para nos ajudar a termos o discernimento. Então você é uma pessoa de Deus, e você é uma pessoa que tem capacidade de compreender o que é de Deus e o que não é do Senhor. E a Bíblia diz: aquele que é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus nos rejeita. É simples assim, né? Jesus, a palavra, ela traz coisas para que compreendamos de uma forma simples e clara. Uma outra característica a ser abordada aqui, dessa última hora, não é? São os dias que serão como os dias de Noé. O texto bíblico, Jesus Cristo fala sobre isso. Olha lá, Mateus 24, 37 a 39. Veja o que é que Jesus está falando aqui, ó. Agora, eu estou te falando isso para te mostrar o que eram os dias de Noé. Então ele fala assim, Jesus, versículo 37 do capítulo 24 de Mateus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus se referindo a ele mesmo, né? Então, como foi nos dias de Noé, eu fico pensando, né? Eu digo, poxa, os dias de Noé devem ter sido dias de terríveis. Terríveis, terríveis. Porque ele está dizendo que o tempo da sua vinda, que é pautado por uma geração corrompida e iníqua, rebelde à voz de Deus, que não quer conta com Deus. E os dias de Noé foram assim também. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, então você entende porque que ele está falando isso aqui, né? Então o Senhor mostra qual era o espírito daquele povo naquele tempo, qual era a disposição do povo, né, dessa geração pré-diluviana. Olha como as coisas se davam ali, né? Então nós vemos alguns pecados terríveis no tempo de Noé, onde está escrito, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Você pode acompanhar comigo, né? Olha como todo o propósito do coração do homem era continuamente mau, ou seja, todos os seus projetos eram perversos e iníquos. Você pode pensar numa geração onde todo o propósito do coração dessa civilização pré-diluviana era completamente mau. Tudo que esse povo queria fazer era contrário à vontade de Deus. Era contra a vontade de Deus. Então diz assim o texto sagrado, olha lá a Bíblia, ó. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio, o propósito, do coração delas era continuamente
mal. Isso é terrível, hein? Você conviver numa geração que se esqueceu de Deus. Você conviver numa geração que desprezou a Deus. Você conviver numa geração que se lança cada dia mais à depravação moral, à iniquidade. E ainda canta, como a gente vê o compositor, né? Aí secular cantando, né? E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Ele fala do infinito desejo que tinha no coração dele por uma pessoa, né? E ele diz assim, eu não quero nem saber que Deus não queira, eu não estou nem aí para a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade, dane-se. É isso que ele quer dizer. Então, as pessoas estão cantando, muitas vezes você está cantando aí, não discerne o que você está cantando, né? É por isso que a gente diz, cuidado com o que você canta, com o que você pensa, o que você vê. Quando a gente era criancinha, aí cantava uma musiquinha assim, ó, cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve, né? Então, eu era menorzinho, a gente cantava isso lá para ele. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, ouvidinho, com o que você ouve. Cuidado. Para que você não se contamine com essas coisas. Então, o segundo ponto, todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. 6:12. Perceba que não só os homens, mas os animais, todo ser vivente. Olha o que é o pecado. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Só Noé e a sua família foram preservados naquele dilúvio. Deus destruiu toda aquela geração corrompida. Toda aquela geração corrompida. E Jesus adverte, porque assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, faziam o que queriam e bem entendiam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quem sobrou? Quem estava? Na arca. A arca também é uma alegoria para a igreja de Jesus. Eu não estou falando igreja placa denominal, eu não estou falando igreja prédio, eu estou falando o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não é porque a pessoa vem na igreja que é um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. É que diz o texto sagrado, nem todo aquele que é de Israel é israelita. Nem todo aquele que vem a uma igreja é uma pessoa crente, de fato. Mas Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem é trigo, Deus sabe quem é joio. Deus conhece bem o coração de cada um. A gente só conhece pelos frutos, né? Então eu conheço vocês, é mais fácil. Mas imagine, né? Um contexto de igreja geral. Não essa congregação, mas aqui, ali, acolá, junta todo mundo. Tem muita gente que é e tem muita gente que nunca foi nem nunca será. Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizei, não expulsamos demônios, não fizemos isso, aquilo. Ele disse, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então o que nos separa é isso. Há um selo de Deus no nosso coração chamado Espírito Santo. Se você é de Deus, o Espírito está aí. Se o Espírito não está aí, você ainda não é de Deus. Mas tem uma boa notícia para você. O Senhor quer receber você como um filho, como uma filha. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Vamos lá, vamos correr aqui para a gente encerrar. Uma quinta característica são os dias de embaraço no mundo. Olha o que Jesus disse aqui. Eu vou usar um texto de Lucas, tá? Que é mais elucidativo. Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36. Nós estamos falando do mesmo sermão profético. Então em Lucas, no capítulo 21, vamos lá, gente, esse estudo aqui é importante para vocês. Olhai por vós mesmos. Eu gosto quando Jesus demonstra a responsabilidade pessoal, porque transferir responsabilidade é pecado que aconteceu lá do Éden, né? Quando Deus falou o seguinte, o que foi que aconteceu com você, Adão? Está escondido por quê? O que vocês fizeram? E ele diz, a mulher que tu me deste. Aí, ó. O problema foi a mulher, né? A mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu. Então já jogou a culpa não só para a mulher, mas quem foi que deu a mulher a ele? Deus. Em último caso, ó Deus,
essa história é contigo. Tu me arrumou essa mulher, estava tudo sossegado aqui no paraíso. Arrumou a mulher, já deu problema aí, ó. É a transferência de responsabilidade, né? Mas Deus não entra nessa historinha, né? Olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, para que estejamos em pé na presença de Jesus, por ocasião do arrebatamento da igreja, quando tivermos que nos apresentar diante dele, se queremos fazer parte desse advento, se queremos fazer parte dessa família que estará então eternamente na presença dele, nós precisamos nos aperceber que essas coisas podem contaminar o nosso próprio coração. Ele está dizendo aqui, ó, orai por vocês, falando aos discípulos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Tem gente aí que está entulhado por preocupações deste mundo. Lucas 21:34 diz, né, nós começamos aqui com uma ordem, olhai por vós mesmos, né? Então, esse texto aqui nos mostra que devemos estar alertas, né, por duas coisas principais. Primeira, a satisfação dos desejos do corpo. Refere-se ao laço para aqueles que se entregam aos prazeres da carne. A gente tem que ter tudo comedidamente, né? Comer é bom, não é? Rapaz, comer é bom, comer é de Deus. Não é não, porque é, comer é de Deus. Mas tem que ser a coisa feita da forma certa. Se você come demais, o bicho pega, né? É sobrepeso, são doenças. Então, a gente tem que ser comedido, né? E uma segunda coisa, a busca incontida por coisas desse mundo. Esse é um laço dos homens gananciosos, que buscam as muitas riquezas e tornam-se ávidos por ela. Não há limite. Não há limite para a gente ganhar dinheiro, gente. Não há limite, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque você fala, poxa, se eu ganhasse hoje X, olha, eu ganho tanto, mas se eu ganhasse hoje, meus problemas estavam todos resolvidos, até o dia que você ganha aquele valor. Eu não dou 6 meses para você ter comprometido toda a sua renda de novo, e já está dizendo, está pouco. É complicado essa relação que nós, seres humanos, temos com dinheiro. É muito complicado. Porque não há limite para a gente querer ter as coisas. A gente compra um celular, última geração, bacana aqui, não foi nem aquele mais caro, mas está aqui, está atendendo, está maravilhoso. Aí vem a propaganda, esse agora conversa com você, né? Aqui você vai, sabe, esse celular, você liga lá, o seu chuveiro, esse celular aqui faz hambúrguer, bate vitamina, faz suco, tudo. Você, cara, eu preciso ter eu preciso ter um celular desse. Não é possível uma coisa dessa. Aí vem no seu coração, sabe, aquele ratinho. Aí você vai lá e se endivida muitas vezes para comprar um celular. E a gente fica pensando, meu Deus, a gente não usa, eu acho que nem 20% do que esses, a não ser pessoas específicas, né? Mas não usa praticamente nada do que ele nos proporciona. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente perde as estribeiras, né? A gente perde o ponto e aí a coisa não fica boa, não, a coisa começa a ficar ruim. Então nós precisamos vigiar, o nosso coração pode estar sobrecarregado, nós podemos nos viciar. Acho que foi quinta-feira, né, que eu estava fazendo a live e eu falei sobre isso. Rapaz, tem gente que se vicia em comprar. É assim ou não é? Estou vendo gente assim com cara de arrependimento assim, ó.
Falando, Deus já me encontrou aqui nesse banco. É Deus falando comigo. Aí, ó, se vicia em comprar. Quantos pares de sapatos você tem? Não é para você falar não, viu? É só para você pensar nisso. É bom ou não é? É bom. Rapaz, comprar é bom. Me diz que não é não, que você está pecando, você está mentindo. Mas tem que ter limite, cara. Primeira pergunta, eu posso. Segunda, eu preciso. Porque senão você se vicia, porque sabe a adrenalina disso. Hormônio que você libera de satisfação quando você compra. Ele é tremendo, mas também é proporcional ao hormônio da tristeza que você sente na hora de pagar a conta. E ela chega, não tem uma conta que empate, todas vencem. Então você precisa compreender que tudo vai ter uma consequência. Aí a gente precisa parar para pensar. Porque é fácil comprar e a gente gosta de comprar. O ruim é pagar. Não é? E mesmo quando você pode pagar, que não tem problema nenhum, até para você guardar isso, às vezes dá trabalho. E a gente tem que se vigiar em relação a estas coisas e tantas outras, né? E por fim, vou falar de uma última característica aqui para a gente encerrar. Depois a gente vai entrar nisso, mas em outro tema, tá? Características. Uma sexta característica, melhor dizendo aqui, são dias de separação. Chamo sua atenção para isso, porque isso está falando de você, igreja de Jesus. Mateus 24, de 40 a 41, Jesus diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A gente pode dizer, 2 estarão dentro de casa, no trabalho, o pai está caminhando com o filho, um será tomado, outro será deixado. A filha está com a mãe, um será tomado, outro será deixado. O que ele está falando aqui do arrebatamento da igreja? Porque um creu, entregou sua vida ao Senhor, e o outro não. Mas existe uma coisa importante aqui, é que essa separação que se dará definitivamente neste tempo, ela começa aqui e agora. Ou não é o texto sagrado que nos diz isso? A separação, ela já é proposta pela palavra agora. Pois a Bíblia diz, se você é uma pessoa santa, santifique-se mais ainda. Separe-se mais ainda, porque é santo, né? A ideia de quem tem uma familiaridade, né, com a religião aí e tal, idólatra, acha que santo é aquela aura sobre sua cabeça, aquele rosto angelical. Biblicamente não tem nada a ver com isso, né? Biblicamente, o que Deus diz é o seguinte, ó, roubar o lanche aqui do teu colega é pecado, não faz isso. E quando você diz, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada o coração de Deus, você está se santificando, separando das coisas erradas para agradar a Deus. Então a gente vai neste caminho de santificação, separação do mundo. Não, eu não faço isso não, isso não agrada o coração de Deus, eu quero saber disso, eu não quero me envolver com isso não, isso não é de Deus, isso não é de Deus, o que é que eu vou ter prazer nisso? De jeito nenhum. Então eu caio fora desses esquemas errados, né? Isso aí é esquema fraco, como diz a turma. Então a separação já está acontecendo entre aquele que é e aquele que não é. E não tem um em cima do muro, eu sou quase, eu estou quase lá, aí eu estou quase tomando uma decisão, eu estou quase agora me entregando minha vida a Jesus. Aí tu quase vai para o céu, mas não vai. Essa é a grande questão. Olha aí, ó. Apocalipse 22, último livro da Bíblia, último capítulo do livro. Não vou dar nem tempo de procurar, porque não é possível. É só abrir a capa, já vai em cima dele. Continue o injusto, a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, aqui no sentido de pecado.
O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, cada dia mais, você precisa estar se separando. Não é das pessoas, não. Vai entender isso aqui, dizer que então eu não posso dar convidado. Nada a ver. A pessoa precisa de você, né? Precisa ali do seu contato, você precisa das pessoas. Então, mantenha amizades. Agora, você não vai anuir ao pecado de ninguém. A Bíblia nos manda amar. E amar, no sentido aqui, é fazer o melhor. Faça o melhor por todos. Faça-se presente. Lembra do teu vizinho, precisa da tua ajuda. Esteja ali, não importa se ele tem cara feia, tem cara bonita, a opção religiosa, a opção sexual dele, isso não importa nesta hora. Tendo a oportunidade, pregue a ele a verdade. Diz, querido, a palavra diz assim. E nisso eu não concordo contigo. Gosto de você demais, mas não concordo contigo, porque a Bíblia me ensina diferente. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, mais nos importa agradar a Deus do que agradar os homens. Mas esteja junto das pessoas. Faça uma academia. Conversa com as pessoas. Um com o outro ali. Seja amigo, seja simpático. Coisa chata é um crente carrancudo, cara feia. Parece que está expulsando demônio o tempo todo. É um negócio sério. Nós somos um povo alegre, abençoado por Deus. Então a gente tem isso no nosso coração. Está lá no salão, em vez de falar da vida dos outros, fala de Jesus. A pessoa lá, que coisa linda, né? Falando do amor de Cristo, lá na escola, essa criançada, bota essa turma aí, abre lá uma célula na tua casa, chama esses meninos sair lá do playground, está falando que não deve, bota dentro da tua casa para estudar a palavra de Deus, vem cá, bora lá, fazer um lanche ali, ler a Bíblia ali, dar um estudo legal, e aí a criançada vai começar a receber a palavra de Deus no coração. Isso é tão bom, isso é tão rico, né? Chama aqueles meninos lá e diz assim, às vezes você fala assim com o filho, sai também daquela turma lá, aquela turma está tudo lá perdido, está mesmo, mas se você não fizer nada vai continuar. Então traz lá, chama, prega a palavra do Senhor, mostra o caminho, eles vão tudo ali recebendo a palavra, o menino vai influenciando o outro, um adolescente vai influenciando o outro, um jovem vai influenciando o outro, e vai levando o amor de Jesus às vidas. Então você não pode se fechar. Agora no que diz respeito ao pecado, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos cheirar isso, vamos fumar aquilo. Não, sai fora, que isso aí não é de Deus. Então você vai dizer, eu gosto muito de você, mas isso não, cara. E aconselho a você a cair fora disso também. Então é a diferença que há entre nós, né? É a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. No Apocalipse, no Mateus 24, 44, nós vimos que isso até a vinda do Filho do Homem. Todavia, para nós, o mais relevante não é saber a hora que Cristo vem. Alguém diz isso com muita propriedade. Mas é ter a certeza de que Ele vem. Alguém aí sabe a hora da volta de Cristo? Por favor, me diga, porque eu nunca descobri. Agora, alguém tem aí a certeza da volta de Cristo? Aí. Isso é que é importante. É que tenhamos essa convicção em nosso coração. Escreveu certo homem de Deus: embora exista tal incerteza quanto à hora, não existe nenhuma incerteza quanto à sua vinda. Embora não saibamos quando Ele virá, temos plena certeza de que Ele virá. As suas palavras de despedida foram: certamente cedo venho. As suas palavras nos compelem a estar sempre esperando por Ele. Apocalipse 20, 21 e 20 e 21 dizem: aquele que testifica estas coisas diz, Jesus, né? Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E graças a Deus. Vamos colocar em pé.